Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos trazer aqui a palavra do Senhor que diz assim, ó. Aos primeiros Coríntios, diz assim, capítulo 12. Aí você vai lá no versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, né? O que eu estou querendo passar para vocês nesta tarde? Tem pessoas que ela não busca a sabedoria, ela não busca o entendimento do Espírito Santo, ela não é aquela pessoa que ela se dedica muito na palavra, né? Por exemplo, eu busco a presença de Deus desde os meus 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu ainda não era casada. Eu casei com 19 anos, né? Eu ainda não era casada. Mas eu comecei a ir para a igreja. E lembro que naquela época, a primeira igreja que eu entrei foi a Universal. Não fiquei muito tempo lá. Fiquei só um pouquinho, né? Não fiquei muito tempo. Mas eu gostava de ler a Bíblia. Eu lia muito a palavra de Deus, eu buscava muito pelos dons espirituais, né? Eu sempre era aquela pessoa que eu não pedia bens materiais, eu não pedia nada para Deus, da terra, assim, bens materiais, eu não pedia nada. Mas eu pedia para Ele que me desse sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, né? Eu sempre pedia isso daí para Deus. E eu pedia para Ele sempre que me desse a graça, que eu fosse batizada pelo Espírito Santo, tanto que com os meus 21 aninhos, eu fui batizada com o Espírito Santo em cima do altar. Quando eu recebi a primeira oportunidade, era na Assembleia de Deus, né? Eu entrei lá, eu era nova convertida, a, a irmã que eu conheço até hoje, que é uma senhorinha, né, de cabelo grisalho, nessa época ela estava nova, ela me deu a oportunidade, né, para mim cantar. E eu lembro que eu subi em cima do púlpito, eu não sabia cantar nada, estava com tanta vergonha, que eu louvava assim, ó, de cabeça baixa, né? E era aquele louvor da Cassiane, que era um louvor que eu gostava muito. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. Aí eu comecei a cantar esse louvor. Quando eu cheguei na metade desse louvor, o fogo desceu um peso de glória, né? Quando eu fui ver, eu já estava tomada pelo Espírito Santo de Deus, né? Eu fui batizada com fogo, fui batizada em cima do altar com fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E naquele momento, naquela hora, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, né? Só que eu não estava chorando de tristeza, uma alegria fora do normal, né? Não dá para explicar porque foi eu que senti, né? E nessa tarde, Deus ele tocou em mim que trouxesse para vocês esse entendimento, né? Você que talvez não entende porque que muitas das vezes Deus me usa eu rodando na igreja, né? Não é porque eu quero, não é porque eu quero. Eu nem lembro, quando eu vou ver, eu já fui tomada. É porque todas as vezes que Deus me usa eu rodando lá na frente,
Todas as vezes ele fala comigo, filha, enquanto eu uso você aqui, eu corto o laço lá dentro da tua casa. Enquanto eu te uso aqui, eu corto o laço nos teus caminhos, na tua vida. Enquanto eu te uso aqui, eu visito os teus. Enquanto eu te uso aqui, eu quebro o arco, corto a lança, eu dou livramento ao meu povo, eu corto laços, embaraço, assim Deus fala comigo dentro da casa dele. Quantos não sabem o porquê que Deus usa aquela pessoa rodando e fala coisas que não convém falar? Vai lá, toca no Espírito Santo de Deus, meu irmão, você não tem que falar nada. Se você é uma pessoa que você serve a Deus, se você é uma obreira da casa do Senhor, se você é uma membra, se você é um irmão, você não tem entendimento, não mexa naquilo que você não entende. Não coloca a mão naquilo que você não conhece, porque Deus manda te alertar, Deus manda falar com você, Deus manda falar com o irmão, com a irmã, seja lá quem for, Deus manda falar. Não toqueis naquilo que não conhece. Se você não recebeu a graça ainda de ser batizada com o Espírito Santo, faz prova com Deus. Em vez de você falar mal de uma ungida de Deus, em vez de você falar mal de um pastor, de uma pastora, em vez de você falar mal de uma profetisa, em vez de você falar mal de uma obreira, de um irmão, seja lá quem for, de um membro, em vez de você falar mal, dobra teu joelho e fala, Senhor, me revela a vida daquela pessoa. Me revela, Pai, quem é aquela pessoa que Deus ele vai mostrar para você. Sabe, irmão? Aqui tem uma mulher que ela me chamou eu para fazer campanha na casa dela, que ela vai dar um culto de ação de graça, né? E ela falou que sentiu dentro dela de me chamar eu para ficar na frente, né, desta campanha. Esta mesma mulher antes, ela não acreditava que era Deus que me usava. Quando Deus tocou nela, ela me levou até a casa da filha dela. Chegando lá, Deus me usou eu para orar por um bebê, né? O bebê foi curado para a glória de Deus. Ela teve o livramento. De lá para cá, a mãe nunca mais precisou acordar de madrugada para correr com o bebezinho, né? Deus, ele cortou o mal pela raiz com 2 dias. Deus já fez a obra ali, né? Graças a Deus. E ela depois, ela ficou com dúvida porque outra chegou perto dela e falou, Deus não usa aquela mulher não. E ela pegou e falou que ela dormiu. Quando ela dormiu, ela chegou na minha cunhada e falou assim, eu tive um sonho com aquela mulher, eu tive um sonho. Deus me mostrou ela toda de branco, toda de branco. Quando eu olhei assim para o alto, tinha uma luz reluzente, enorme de grande, e aquela mulher, ela estava subindo, subindo, subindo com aquela luz brilhosa. Quando eu se aproximei perto daquela mulher, ela sumiu na minha frente. Ela subiu a luz brilhosa, levou ela lá para cima. Aí ela pegou e falou que ela chegou na minha cunhada e falou assim, eu não entendi o porquê que eu tive esse sonho com aquela mulher todinha de branco, ela não tinha nenhuma mancha na roupa dela. Aí a minha cunhada falou, Luciene, você que tem um dom de interpretar sonho, explica aí o porquê que ela teve esse sonho. Aí eu fui lá na passagem de Paulo, né, apóstolo Paulo, né, Paulo, ele tinha um caráter, o caráter dele era excelente diante do Senhor, todos conheciam ele por fora, mas Deus conhecia ele por dentro. Aí eu peguei e falei para minha cunhada, fala para ela que ela tem que confiar, que Deus mostrou para ela minhas vestes diante dele, Deus mostrou para ela que ela pode confiar que as minhas vestes são limpas e não se suja. Aí, a partir daquele momento, irmão, Deus tocou no coração dela para chamar eu para ficar na frente, né, desta campanha que ela vai fazer na casa dela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim não é diferente na tua vida. Por que Deus mostrou para aquela mulher eu toda de branco? Porque ela tinha dúvida ao meu respeito. Assim não é diferente.
Todas as vezes que você ficar com dúvida de alguém, antes de você falar qualquer coisa, faz prova com Deus, pede para Deus te mostrar o caráter daquela mulher, o caráter daquele homem. Não toca, porque senão você vai ser cobrada depois. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu acredito assim, irmã, se Deus não me usasse vidas não seria curada quando eu colocasse as minhas mãos. Quantas das vezes Deus tem me usado eu pelo dom da cura, irmão, eu carrego dentro de mim a maior riqueza que um ser humano pode ter. Eu não dou testemunho em hospital, nem fila de hospital. Você vem na minha casa, você não vai ver remédio em canto nenhum, porque eu não dou esse mau testemunho. Eu não dou esse mau testemunho. Por isso que Deus usa a minha vida para curar os enfermos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu posso falar que eu sou uma pessoa muito próspera na área da saúde. Eu sou uma pessoa muito próspera em vida, eu tenho vida e vida com abundância. Eu posso até não ter dinheiro, eu posso até estar com problema do lado financeiro. Não é porque eu não sou próspera, eu sou próspera porque não tem me faltado comida, não tem me faltado alimento. Se eu não tenho na minha casa, Deus dá condição para mim comer na rua, mas eu como. Se eu não tenho, Deus dá condições e eu termino comprando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Né? A árvore, ela só é apedrejada, a árvore que dá bom fruto. E eu conheço aqui, ó, essa árvore por causa das pedradas que eu recebo por detrás das minhas costas, viu? Esta árvore aqui, ó, papai conhece, viu? Aqui não é conversa para boi dormir, não, viu? Dentro do ministério, muitas das vezes eu posso não fazer nada, mas lá fora papai me usa, lá fora o campo é grande. Em vez de você ficar atacando, atirando pedra, vai trabalhar para Jesus lá fora, vai enfrentar lá fora, vai orar pelos dobrados, vai orar pelos moradores de rua, vai orar pelos aqueles que é mendigo, aqueles que ninguém dá nada, que está lá largado na calçada. Ô minha irmã, para de ficar orando para quem está de pé, para de ficar orando para o crente bem vestido, perfumado. Vai lá para aquele que está na calçada, vai lá para aquela prostituta, fala para ela do amor de Cristo, chega nela e fala para ela o quanto Jesus ama a vida dela, o quanto Deus quer fazer pela vida dela, em vez de você ficar atacando um crente aí, em vez de você ficar aí só dentro do ministério, em vez de você ficar aí trabalhando só dentro da casa de Deus, lá fora o campo é grande, minha irmã. Vai enfrentar aqui fora para você ver como que é espinhoso, como o negócio é estreito na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você pensa que é fácil fazer campanha nos lares? Você pensa que é fácil entrar dentro dos lares para fazer campanha? Você pensa que é fácil orar pelo endemoniado? Você pensa que é fácil pagar preço, orar por uma vida e ver aquela vida de pé e voltando para nos ofender, para nos atacar? Quantas das vezes você tem atacado também um homem, uma mulher de Deus? Quantas das vezes você tem atacado um pastor, uma bispa, um apóstolo? Quantas das vezes? Sabe por que você faz isso? Porque você não tem tempo para cuidar da tua vida. Você não tem tempo para cuidar das tuas coisas, você não tem tempo para cuidar daquilo que Deus pediu para você cuidar. Mas você tem tempo para cuidar da minha vida e da vida do outro. Você tem tempo para ficar lavando a tua roupa suja na casa de um e na casa do outro. E, minha irmã, se você falar mal de um, se você falar mal de outro que ora pela tua vida, me desculpa, viu? Mas você precisa parar e vigiar, porque grande vai ser o preço que você vai pagar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando a gente comenta algo que é verdadeiro diante do Senhor, nós não somos punidos por falar a verdade não, viu? Mas quando a gente fala mentira, nós somos punidos, viu? Toma cuidado aonde você toca, toma muito cuidado, viu? Deus, ele não está procurando, viu? Quem está em cima do altar de qualquer jeito, não. Deus está procurando uma casa excelente. Deus está procurando uma pessoa que é ousada nas palavras, que fala a verdade, independente de qualquer situação, independente se vão gostar ou não. Deus está procurando uma pessoa obediente, sensível à voz dele. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para
fazer o que meu pai manda. E até o dia de hoje foi assim, eu não agrado ninguém. Mas o que Deus mandar eu falar, eu vou falar. O que Deus passar para mim, eu vou passar em nome de Jesus Cristo. Não é à toa que Ele me deu um dom do cajado, eu não uso esse dom, viu? Faz tempo que está um pouco encostado esse dom do cajado, viu? Foi eu que pedi para Deus, não, foi Deus que me deu o dom do cajado. Por que Ele te deu, profetiza, o dom do cajado? Porque eu sou ousada em falar aquilo que Deus manda, viu? Eu não agrado o homem ou a mulher, não. Pode ser quem for, se Deus mandar falar, eu vou falar, viu? Aqui não tem conversa para boi dormir, não. Eu não perco meu tempo também falando coisas que Deus não manda falar, não, viu? Você quer falar, você quer pregar, você vai na palavra de Deus aqui, ó. Vai alimentar o povo está com sede, o povo está cansado, o povo está querendo se fortalecer. O povo está querendo sair do problema. Não seja um problema na vida das pessoas. Não traga desgaste na vida da pessoa. Eu estou falando isso daí porque quantas das vezes eu tenho cuidado de pessoas em oração e a pessoa tem me desgastado, a pessoa tem me trazido cansaço físico e emocional. Eu só não morri, só não parei pela misericórdia de Deus. Eu tenho duas filhas. Eu tenho duas filhas. Tenho duas filhas, eu tenho 2 genros. Quer que eu te diga uma coisa? Elas não me dão trabalho. Os meus genros também não me dão trabalho. Eu não tenho problema com os meus 2 genros. Eu não tenho trabalho com as minhas 2 filhas. E pessoas que não é nada minha vêm para me dar trabalho. O problema que não é meu. Não é meu. E traz problema para mim resolver. Traz problema para a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que você possa ficar com essas palavras, que você possa meditar mais nessas palavras, ao invés de criticar, de julgar. Começa a buscar o dom do discernimento. Começa a pedir para Deus te batizar com o Espírito Santo. Você pensa que é fácil, irmão, ser batizada com o Espírito Santo? Não, viu? Porque Deus, Ele não batiza qualquer um, viu? Deus, Ele primeiro, Ele sonda o teu pensamento, o teu coração, viu? Enquanto tu tá olhando aí, julgando o livro pela capa, Jesus está julgando aqui, ó, olhando para o coração e para o pensamento, viu? O Espírito Santo, Ele é educado, Ele não entra em tempo sujo, Ele não habita em tempo sujo, Ele não entra em quem tem um pensamento perverso, malicioso, viu? Toma cuidado, viu? Vai pro joelho, viu? Vai pro joelho, aprenda a orar meia-noite, 3 horas da madrugada, antes de tocar num homem e numa mulher de Deus, viu? Toma muito cuidado. Amém, meus queridos. Beijo, beijo, beijo. Até mais.